É o tempo dos assassinos. Desconfiai do mais trivial, na aparência singela, e examinai sobretudo o que parece habitual. Suplicamos expressamente, não aceiteis o que é de hábito como coisa natural, pois em tempo de desordem sangrenta, de confusão organizada, de arbitrariedade consciente, de humanidade desumanizada, nada deve parecer natural, nada deve parecer impossível de mudar. Eu inicio esse depoimento sobre a oficina de teatro livre da Terreira da Tribo com um poema do Bertolt Brecht, porque eu imagino que ele diz muito sobre o que a gente propõe com a oficina de teatro livre. Acho que talvez várias pessoas já conheçam essa proposta, porque a oficina de teatro livre ela acontece na Terreira da Tribo desde 1985, ou seja, esse ano completam 35 anos com essa proposta de oficina, que é uma oficina sempre aberta a novos participantes, que tem início, meio e fim em cada encontro, que não exige uma experiência prévia com teatro. Isso é muito bom para pessoas que não têm condições de fazer uma oficina de teatro sequencial. Então ela acaba atraindo muita gente que não conseguiria fazer teatro em outros contextos. Isso eu acho essencial e serve como uma porta de entrada muito boa para mergulhar no trabalho do grupo. A gente vai voltar lá pro fim, pode ser nada aí diante. A gente vai dobrar pra direita, vai dar um abraço na barriga do colega, pode entrar mais. Ela também tem uma proposta muito lúdica, de ser uma possibilidade de iniciação e ao mesmo tempo de aprofundamento de algumas questões, de algumas possibilidades para quem já trabalha com teatro também. A gente tem dentro dessa oficina pessoas com experiências muito distintas, com realidades muito distintas, o que sempre é muito provocativo e gera inúmeros debates. Eu costumo sempre dizer que talvez se não fosse pela existência da oficina livre eu não teria conseguido de fato começar a fazer teatro. Hoje eu estudo teatro, eu trabalho com teatro, então eu considero um espaço muito importante para quem não teve acesso, como eu, poder experimentar o teatro, ver o que é o teatro. Não só isso, mas para ter uma consciência social, porque os temas trabalhados sempre são ligados ao que acontece. Então é um espaço muito precioso. É uma oficina que ela tem idade mínima de 15 anos. Então eu posso ter ali a idade mínima de 15 anos jogando com uma senhora de 60 e poucos anos, com toda uma vivência, toda uma carga. Posso ter um jovem de um bairro mais abastado da cidade de Porto Alegre jogando com uma menina, com um rapaz da Bom Jesus, da Restinga. Queria contar um pouquinho para vocês da minha perspectiva pessoal, o que significa essa oficina. A primeira oficina que eu fiz na Terreira da Tribo foi a oficina de teatro livre em 1999, o último ano em que a Terreira da Tribo se localizava na Rua José do Patrocínio, no bairro Cidade Baixa, e naquela época tinha tantas pessoas fazendo oficina de teatro livre que eram ministradas duas turmas. Como o espaço comportava 2 lugares para acontecer a oficina, acontecia a oficina no lugar que era o chamado Teatrão, que era um espaço maior, e na lancheria. Essa foi a oficina que abriu o meu imaginário para o fazer teatral, da forma como ele é concebido na tribo de atuadores Anhas Travês. Então abriu meu imaginário para muitas possibilidades do que poderia ser o fazer teatral, a partir de uma perspectiva sempre muito questionadora, justamente como propõe o poema do Bertolt Brecht,
de sempre questionar o que é habitual, o que é tomado como natural. Então, isso acontece tanto de um ponto de vista reflexivo crítico, com relação ao que a gente vivencia no nosso cotidiano, como de um ponto de vista corporal. Sempre buscando a desconstrução desse corpo moldado, desse corpo educado, desse corpo duro, que eu gosto de chamar de corpo social. Então os oficinandos me ouvem muito dizer: deixa esse corpo duro, travado, esse corpo social lá fora. Aqui na Terreira da Tribo, a gente vai tentar descobrir novas possibilidades de movimentos, de intensidades, um corpo aberto às sensações, um corpo que se manifesta, um corpo que não se reprime e que não reprime o outro corpo, né? Um corpo livre. A gente procura, a partir de pequenos exercícios, questionar o que são esses nossos hábitos corporais cotidianos e poder, de uma forma, desestabilizar esse nosso corpo, provocar ele a experimentar coisas novas. Eu também trago alguns jogos musicais, sempre voltados à música da cena, à sonoridade da cena, sendo ela feita com o corpo ou feito com algum instrumento, que não necessariamente é um instrumento musical, pode ser, mas não necessariamente, e também o improviso. Antes do improviso, tem que dizer que eu acho que a oficina ela tem que estar sempre em sintonia com o que está acontecendo no mundo. Não necessariamente só naquela semana onde ela vai acontecer, e trazer esses temas para dentro da oficina, para que possa haver um diálogo dessas pessoas, uma conversa, uma troca de ideias. O improviso, para mim, ele é o clímax dessa oficina. Ele é o ponto-chave, assim. Porque é nesse momento que eles podem dar vazão a tudo que eles querem dizer, a tudo que eles sentem, tanto com o corpo quanto com a voz, com o texto, né? E ao mesmo tempo utilizando dessas ferramentas, desses jogos teatrais que a gente vai passando para eles na oficina. Penso que, assim como foi uma abertura de inúmeras possibilidades para mim, o que me levou a me envolver cada vez mais com a prática teatral dentro do Anéis Equitravês, também para diversas outras pessoas aí foi o primeiro contato, não só com fazer teatral no Anéis Equitravês, mas talvez a primeira possibilidade de entrar em contato com fazer teatral. Esse jogo de realidades, esse, às vezes, estranhamento, esse choque, tem muito a dizer, tem muito a mostrar. Então essa é a Oficina Livre. Justamente também por ser uma oficina que acontece, sempre aconteceu de forma aberta e gratuita a todos os interessados a partir de 15 anos. É incrivelmente importante ter esse tipo de espaço, porque nós vivemos em uma sociedade muito corrida, onde as pessoas não se olham, as pessoas não se tocam, as pessoas não vivem. Então, para mim foi muito importante ter essa vivência, ter conhecido professores incríveis dentro do teatro. Esse tipo de coisa é extremamente importante para qualquer ser humano. Essa experiência foi, e é, e vai ser cada vez mais transformadora. E que faz com que várias pessoas se juntem e compartilhem vivências, descubram no corpo um potencial criativo, despertem essa consciência corporal e criem coisas juntos e reverberem muitos sentimentos especiais e bonitos. Você sabe que a Terreira da Tribo vem desenvolvendo sistematicamente projetos na área de criação, compartilhamento, formação e memória? E você sabe que a Terreira da Tribo pode fechar as portas a qualquer momento? Então eu te convoco para não permitir que isso aconteça. Espaços como a Terreira da Tribo são fundamentais, sobretudo em momentos como este. Nós vamos precisar reconstruir muitas coisas pós-pandemia. Nós vamos precisar imaginar esse outro mundo possível. E espaços como a Terreira da Tribo convidam diariamente mulheres e homens a imaginar esse outro mundo possível e a tratar de construir esse mundo com as próprias mãos. Eu te convoco a apoiar a Terreira da Tribo através da benfeitoria.com/Terreira da Tribo
ou através da conta bancária do Oi Nós. Você tem os dados aqui abaixo. Mas você também pode ajudar compartilhando essa postagem, compartilhando esse vídeo, avisando o maior número de pessoas que a gente precisa fazer essa corrente de solidariedade para que a Terreira não feche as portas, para que o Brasil, o estado do Rio Grande do Sul e Porto Alegre não percam um espaço tão precioso.